Olá, amigos do canal Jalmazá, como é que vocês estão? Viemos para mais uma edição do Jornal do Maza, uma edição baseada no jornal de ontem, domingo 26 de janeiro. Nós que já havíamos feito na página B6 uma reportagem atualizando o que está acontecendo com a epidemia do coronavírus Wuhan. No entanto, gente, nós fizemos aí algumas reportagens também sobre os incêndios na Austrália e na própria página B6, na seção ambiente do caderno cotidiano, nós estamos hoje trazendo mais uma reportagem sobre a Austrália para atualizarmos os fatos e os dados. Como eu disse, está publicado na seção ambiente, foi assinado pelo Caetano Goldbeck Freitas. Bichos que sobreviveram a fogo na Austrália agora lutam contra a escassez. Falando então do impacto que o fogo na Austrália trouxe na fauna. Nós temos aqui uma foto, vejam a foto. A foto tem como título Especialista de Organização Não Governamental, as famosas ONGs, procura por animais na Ilha Canguru após incêndios na costa leste do país. O subtítulo da reportagem: Regeneração ambiental deve levar 100 anos. Quer dizer, a Austrália vai recuperar flora e fauna num prazo de 1 século. Segundo estimativa de professor de Sydney, 50 espécies perderam 80% de sua área de habitação. Bem no meio da reportagem, separado em 3 colunas, nós temos um olho. Tem sido um trabalho exaustivo e muito desafiador. É muito triste quando você trata um koala por semanas e depois o vê morrer. Por outro lado, é gratificante quando conseguimos cicatrizar as feridas e os vemos comendo e subindo em árvores. Assinou Sue Aston, presidente do Hospital de Koalas. Canberra, Austrália, por Caetano Goldbeck Freitas. Na semana passada, a chuva chegou à Austrália e deu uma trégua aos incêndios que destruíram as florestas da costa leste do país. Mataram mais de 20 pessoas e carbonizaram mais de 10 milhões de hectares. A previsão dos serviços de emergência e saúde do país é de que as condições climáticas melhorem, colaborando no controle das queimadas e na redução da fumaça. É uma notícia ótima, nós ficamos muito felizes. Vocês viram ao longo dos vários programas que nós fizemos aqui, a situação da Austrália era realmente muito difícil. Mas com a vinda das chuvas, a situação se acalmou um pouco. Mas o saldo devedor de mais de 1 bilhão de animais mortos e uma devastação brutal para o meio ambiente não será quitado tão cedo. Há uma grande chance de que fauna e flora não regressem ao estágio anterior, mas especialistas depositam esperança na regeneração natural do ecossistema. É claro que a natureza tem sua capacidade de recuperação, o homem a está forçando, não sabemos, devido ao impacto, se isso vai ser possível, e se for possível, como nós vimos no subtítulo, se gastará pelo menos 100 anos. A recuperação total após os eventos tão graves, no entanto, só deverá ocorrer em pelo menos 100 anos. A estimativa é do professor de ecologia da Universidade de Sydney, Chris Dickman, que tem 40 anos de experiência na área. Não há dúvidas de que alguns ecossistemas não voltarão a ser o que eram antes dos fogos, especialmente onde houve extinção local de espécies, o que ainda está sendo analisado. Em certos casos, sim, a natureza pode se regenerar,
mas isso pode levar 100 anos ou mais, diz o professor. E a Austrália, ela infelizmente tem esses fogos como cíclicos, mas o impacto à fauna foi muito grande. Isso pode modificar bastante o ecossistema e talvez o homem ainda não tenha tido tempo nem capacidade de avaliar tudo o que aconteceu. Como nós vimos, mais de 1 bilhão de animais foram mortos. É realmente um impacto absurdo. Philip Burton, especialista em meio ambiente da Universidade Nacional da Austrália, corrobora a previsão. Estamos presenciando uma situação catastrófica. Toda essa destruição traz consigo efeitos duradouros para a natureza. A verdade é que esse é um tópico a ser observado por muitas décadas, analista e especialista. Um relatório inicial divulgado pelo Departamento de Meio Ambiente da Austrália indica que quase 50 espécies de plantas e animais tiveram 80% da área onde vivem queimadas. Ou seja, até estas espécies se adaptarem a viver em outro ambiente, e isso deve impactar bastante as próprias espécies e talvez muitas nem sobrevivam. Outras 65 espécies terão de dividir a metade do território antes disponível. O levantamento inclui 272 plantas, 16 mamíferos, 14 sapos, 9 pássaros, 7 répteis, 4 insetos, 4 peixes e um tipo de aranha. Dessas, 31 estão em extinção. 110 ameaçadas e 186 em condição de vulnerabilidade. Portanto, não se pode esperar muita coisa, infelizmente, sobretudo dessas espécies que acabamos de descrever. Inúmeros animais não conseguiram fugir do fogo, que atingiu boa parte do território de Nova Gales do Sul, Vitória e Austrália do Sul, as áreas mais ricas do país. É o caso do coala, que num instinto natural sobe em árvores quando se sente ameaçado. Sobe em árvores, só que as árvores estavam sendo queimadas. O impacto realmente foi muito severo. O Hospital de Koalas em Port Macquarie está atendendo mais que o dobro da capacidade de pacientes desde que os fogos se intensificaram em meados de outubro. De acordo com o presidente da instituição, o Sue Ashton, há 75 deles em tratamento intensivo. Os cangurus também foram duramente atingidos pelos fogos. Mesmo aqueles animais que conseguiram sobreviver escondendo-se em buracos, como é o caso do wombat, não encontraram nada onde antes havia vida e alimento. Então a situação se agravou ainda mais com isso, porque mesmo aqueles que sobreviveram, eles não tinham o que comer, logo foram a óbito. Nem todos os animais que vivem em áreas queimadas vão morrer diretamente pelo fogo. Muitos ainda morrerão de fome por falta de alimento e abrigo, diz Chris Dickman. Na tentativa de minimizar os impactos, o governo federal mobilizou equipes e lançou legumes como cenouras e batata doce de helicópteros e aviões para que os animais tivessem o que comer. Anunciou ainda a verba de 50 milhões de dólares australianos para ajudar na sobrevivência das espécies. É um bom começo para ajudar nos esforços de resposta aos animais que precisam e para restaurar o hábitat que necessita de soluções a longo prazo. Entretanto, verba muito maior será necessária para recuperar as espécies ameaçadas, diz Dermot O'Gorman, CEO da WWF Austrália. Realmente, gente, parece aí um dinheiro muito pequeno frente ao impacto das áreas queimadas e mais de 1 bilhão de animais mortos. Um grupo da Universidade de Sydney, em parceria com a Universidade Nacional da Austrália, sugere que as carcaças dos animais podem ser
utilizadas em prol do ecossistema. Segundo Philip Barton, o que está sendo proposto é um processo de descarte alternativo, como a compostagem, reciclando animais mortos, e eles poderiam servir como fertilizantes natural. Imaginem, gente, essa quantidade de animais mortos, a decomposição bacteriana e o cheiro que deve estar próximo destas áreas onde se acumularam os animais. Por outro lado, carcaças podem transmitir doenças e colocar em risco não só a saúde animal, como a humana. Além disso, são vistas como ameaça à biossegurança. Por isso, o governo decidiu enterrar os animais em valas comuns. Agora, haja trabalho, haja duração, a decomposição, o cheiro e o risco de contaminação vão perseguir, porque, como nós vimos, mais de 1 bilhão de indivíduos é algo realmente muito sério. Não se esqueçam de se inscrever, de deixar o seu like, de fazer um comentário e, claro, de, se possível, de disseminar nas suas redes sociais esse trabalho que nós fazemos com tanto carinho. Forte abraço, fiquem bem, até a próxima.